Talvez amigos do mundo soe para você um tanto quanto forte, né? Porque se você já está um bom tempo nesse contexto de igreja, gospel, evangélico, né? Amigo do mundo é sexo, drogas e rock and roll, não é? Mas tudo aquilo que não está em conformidade com a agenda do nosso Deus, para a glória de Deus. Até coisas que são legítimas e assumem uma posição ilegítima. E aí vulnerável porque ficamos cegos em nosso orgulho. Cegos em nosso orgulho. Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A vulnerabilidade, meus irmãos, real está acima de nós. Se em nossa vulnerabilidade o problema, então, é inimizade com Deus, Deus errou, Deus me deu conge errado, onde estava o Senhor? Acaba sendo um grito contra a soberania de Deus, inimizade com Deus. Nós encontramos no Evangelho esperança para mudanças reais. Por quê? Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Tiago capítulo 4, versículo 7 em diante, o texto continua nos chamando a sujeitar diante de Deus, a nos achegar perto de Deus, a limpar as mãos, a reconhecer nossa miséria, a lamentar, chorar. Então, quando a nossa vulnerabilidade, as coisas que acontecem entre nós, revela que existe um problema maior dentro de nós, como resultado direto de um problema que nós temos com quem está acima de nós, nós encontramos no Evangelho a solução para a inimizade que tem contra Deus. Ele toma a iniciativa, nos ama quando não éramos amáveis, nos reconcilia com Ele por meio do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Resolve-se então uma vulnerabilidade sobre a qual depende a nossa eternidade. Recebemos a graça de Deus, oportunidade dada para um relacionamento real com o nosso Criador, por meio de Cristo Jesus. E é esse relacionamento com o nosso Deus que nos dá desejos diferentes, ordenados e submissos a um desejo maior. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uma vez que a nossa maior vulnerabilidade diante do nosso Criador é resolvida na cruz do Calvário, o Senhor nos dá um desejo maior e mais intenso de não viver mais para mim mesmo, mas para quem? Mas para Ele. Você não vive mais agora para ter um marido espiritual, por mais desejável que isso seja, e entenda onde fica na hierarquia dos seus desejos. Você não vive agora simplesmente para ter uma esposa que lhe respeite, por mais desejável que isso seja, não é isso que governa o seu coração. O que governa o coração do crente em Cristo Jesus, que reconhece diante dele que agora ele foi reconciliado, ele não é mais inimigo de Deus, a sua lealdade está totalmente no Senhor. É como eu vou viver para Ele. Como eu vou viver para Ele diante de um marido que insiste no seu pecado? Como eu vou viver para Ele diante de uma esposa que insiste no seu pecado? Assumindo uma responsabilidade de que só você vai prestar contas diante do Senhor. E por que você vai fazer isso? Porque Ele morreu por você. Ele morreu por você. Quando você era desprezível, inimigo dEle.